Bom, gente, essa é a segunda parte da nossa aula, tá? Por um problema aqui interno, eu tive que parar nesse momento aqui da aula, para a gente falar de ciclo de vida estelar, né? Já que a gente tinha falado, mostrado sobre a forma de vida, né? Então, resumidamente, temos uma nebulosa molecular gigante. Um minutinho, deixa eu só ajustar aqui uma coisa. Então, para diminuir aqui esse áudio. Vamos lá. Então, inicialmente se tem aqui a nebulosa, né, que é formada, né, lá no universo por condições, né, variações de densidade no universo, né, variações de densidade, regiões de turbulência, né, que são exatamente esses ambientes propícios para formar uma nebulosa. Se forma uma nebulosa e aí aqui nós temos aqui na tela, né, estrelas pequenas em relação à estrela de referência, que seria o Sol, né? Massa de referência, que seria a massa do Sol. Essa estrela tem massa mais ou menos como a massa do Sol, seria mais ou menos, considerada como uma estrela pequena. E a evolução dela. Nessa situação aqui, ela evoluiu para uma gigante vermelha, mas nesse momento aqui, quando ela passa de gigante vermelha, ela passa por esse processo aqui, essa explosão aqui, né? As camadas mais externas, né, liberam energia. Na realidade, aqui no centro, aqui no núcleo, há uma espécie de resfriamento, né? E ela evolui para o que se chama de anã branca, né? Chamado também de anã marrom, né? Então, após a sua formação, ela pode evoluir para esse caminho ou evoluir para esse caminho aqui, uma estrela. Nessa situação aqui, se formou uma estrela com massa muito maior do que a massa do Sol. Aqui a gente tem uma temperatura dentro do núcleo imensa, mas não o suficiente para continuar com a reação. Acaba a queima de hidrogênio, né? Então, para de se produzir energia, né? Para que as coisas aconteçam. As camadas mais externas aqui têm energia? Tem, mas aqui, como para de acontecer essa reação, para de gerar temperatura, né? Como se fosse isso. E a estrela como se ela não completasse todo o seu ciclo evolutivo. Nesse caso aqui, uma estrela com massa maior do que a do Sol, uma estrela gigante, forma a supergigante vermelha, né? Tem temperatura suficiente para liberar bastante energia para formar, inclusive, os elementos com número atômico maior do que o ferro. Aqui nessa situação, há a geração de elementos até o ferro. Aqui nessa situação de baixo, há a geração de elementos a partir do ferro, né? Porque a estrela é bem maior, né? Há um momento de explosão, transformação numa supernova. Pode acontecer, nesse momento aqui, daqui em diante, gerar uma anã branca, né? Esse processo de resfriamento, ou buraco negro, né? Então, de forma bem resumida, seria essa trajetória de vida da estrela seria resumida nessas duas situações, estrelas menores e estrelas com massa maior do que a massa do Sol. Tá certo? Bom, vou tirar um pouquinho aqui a imagem, tá? Bom, então, características das estrelas, né? Características das estrelas. Esse diagrama, né? Que é o diagrama chamado HR, né? Esse diagrama, ele mostra o comportamento das estrelas, né?
desde o seu nascimento aqui, estrelas pequenas, né? Mostrando toda essa evolução, né? Até que elas atingem um tamanho maior. As estrelas maiores estão aqui, as supergigantes estão aqui, nessa região do diagrama, as gigantes aqui, aqui estrelas pequenas, né? Aqui acontece aquele caminho, né? A evolução disso aqui para anãs brancas, aqui já para os gigantes, né? Nesse momento aqui, quando a estrela tem temperaturas maiores, né? Atinge temperaturas maiores, né? Acontece a fase de supergigantes, né? As gigantes vermelhas aqui, tá? Essa sequência principal seria aqui as estrelas de massa 1, a grande estrela, que seria o Sol, né? E ele está nesse estágio aqui, o Sol está atualmente convertendo hidrogênio em hélio, né? Uma energia, uma temperatura extremamente alta no seu núcleo, né? Gerando energia ali, queimando hélio, né? Ele ocupa essa posição aqui central nesse diagrama, seria aqui. Aqui as estrelas evoluíram para, né, esse canto aqui esquerdo do diagrama, né? Então, aqui tem alta temperatura e alta luminosidade, né? Essas estrelas que estão situadas aqui, localizadas aqui. Aqui, baixa temperatura e baixa luminosidade, né? Certo? Então, quando essa estrela nasce aqui, logo no início, o que acontece? O seu material, né, ele ainda está como se estivesse diluído, né? E a temperatura superficial dessa estrela é baixa, né? De modo que, por isso que ela fica aqui. A temperatura ainda é baixa, a temperatura superficial, né? Porque a queima do combustível está começando. E à medida que vai se queimando, é que a temperatura ela vai aumentando, ela vai evoluindo, né? A queima do hidrogênio no centro dessas estrelas, né? Vai produzindo hélio, né? E o hélio ele vai ficando lá no centro, esse elemento vai ficando lá no núcleo, né? Vai permanecer lá, tá? Vai produzindo calor e o calor vai sendo transferido para as camadas mais externas da estrela, certo? Inclusive por radiação, tá certo? Então o hélio ele vai se acumulando no centro e é exatamente formando, né, esse núcleo, certo? Formando esse núcleo. Para o caso das gigantes vermelhas, o que acontece é que o núcleo vai crescendo, né? Vai crescendo, rico em hélio, né? A parte externa da estrela vai se expandir muito, né? A parte externa vai se expandindo e resfriando, certo? Vai resfriando e, curiosamente, assumindo uma coloração vermelha, que é exatamente o caso das gigantes vermelhas, certo? Então, esse mais ou menos esse processo que vai acontecendo aqui. Então, esse gráfico, esse diagrama aqui, ele resume, né, ele mostra resumidamente aqui o comportamento das estrelas, né? Estrelas com massas pequenas, menores do que o Sol, estrelas com massas maiores, a evolução, né? Então, são características das estrelas aqui, tá? Que a gente vê nesse diagrama. Bom, aqui mais uma vez, né, o meio interestelar, né? Então, o meio interestelar, como eu tinha falado para vocês, acho que eu cheguei a falar disso, não sei, acho que eu falei sim. Entre as estrelas, né, nesse ambiente, né, ainda acontecem situações para gerar elementos, né? Então, nesse ambiente aqui, a gente tem ainda hidrogênio, ainda tem hélio, né? Inclusive temos carbono, hidrogênio, oxigênio, né? NH3, né? Então, ainda tem condições de formar alguns elementos aqui, a gente vai ver, certo? Mas a coisa seguindo normalmente, né? Aqui um ambiente para formar, né? A gente começa com
a nebulosa fazendo aquele movimento, né? Acontece o colapso gravitacional, né? E, nesse caso aqui, estrela na sequência principal, né? A estrela estaria nesse estágio aqui, massa aproximadamente equivalente à massa do Sol, né? Estrela na sequência principal. Esse hidrogênio acaba, né, no núcleo, todo convertido em hélio. Não há mais temperatura suficiente e energia para queimar hidrogênio, né? Então, fim do hidrogênio nuclear. E a partir daqui, diferentes caminhos evolutivos na evolução estelar, como a gente viu, né? Então, tem a ejeção de massa, esse núcleo pode resfriar naquelas camadas mais externas da estrela, e ela pode evoluir para uma anã branca, né? Ou nessa situação aqui, um buraco negro. Certo? Bom, mas como é o processo? Já vimos como forma a estrela. O que pode acontecer durante o processo de evolução dessa estrela, né? O que pode acontecer com essa estrela desde a sua formação. Mas como é o processo de formação dos elementos químicos dentro das estrelas, né? O processo de formação dos elementos químicos, ele é gerado, né, a partir do processo de nucleossíntese, né? Então, o que seria a nucleossíntese, né? Então, a nucleossíntese é a produção dos elementos químicos via reações nucleares, né? Só ocorre a milhões de graus de temperatura. Assim, ela é restrita aos períodos, né, do Big Bang ou à evolução da estrela, quando se tem alta temperatura, né? E qual é a base, né, para essa hipótese, né, para provar que esse processo de nucleossíntese realmente aconteceu, né? Seria a abundância dos elementos químicos e a ocorrência de seus isótopos naturais, que a gente vai ver ao longo aqui da nossa aula. Qual seria a hipótese poligenética? 3 etapas principais governam a nucleossíntese, certo? Então, quais seriam os fatores de controle desse processo de nucleossíntese? Temperatura, tempo, densidade e a abundância dos elementos pré-existentes. Temperatura extremamente importante, porque já vimos, né, que é necessário uma temperatura extremamente alta para que esse processo ocorra. O tempo, né? Então, a gente vê que essas 3 situações aqui, né, estão bem ligadas, né? O que acontece? Uma estrela com massa grande, né? Uma estrela de grande massa, ela leva pouquíssimo tempo, claro, dentro da escala de tempo, né, que a gente trabalha, mas ela leva pouco tempo para queimar converter todo o hidrogênio em hélio, né? Então, o tempo é uma variável importante, né? É um fator de controle importante. Densidade, porque vai depender do tamanho da estrela, então estrelas menores, né, vão dar origem a determinados tipos de elemento, né? Então, só vai ter a produção até o ferro. Estrelas com densidade, né, com massa maior, elas vão formar elementos com números atômicos maiores do que o ferro, do ferro em diante. Na realidade, o ferro vai ser formado a partir do momento de explosão, não mais no núcleo, né? Já seria uma coisa mais depois que a estrela explode, né? No momento da explosão, certo? Então, e a abundância dos elementos pré-existentes. Então, a gente sabe que, assim, o hidrogênio e o hélio, eles foram formados, na verdade, durante o processo chamado de nucleogênese. Essa nucleogênese seria imediatamente após o Big Bang, né? Não se tinha matéria ainda. E aí se formaram hidrogênio e hélio. Então, hidrogênio e hélio é esse processo de queima de hidrogênio, né? Conversão de hidrogênio e hélio através da queima, né? E a transferência, né, desse calor produzido nessa queima por radiação, a gente sabe que esse processo, né, ele é extremamente importante e depende de você ter
hélio, né, lá no núcleo, para que as coisas aconteçam. Então, tem que ter esses elementos pré-existentes, hidrogênio e hélio. E ainda tem hidrogênio e hélio, né? Realmente tem. Certo? Bom, quais são os tipos de nucleossíntese? A nucleossíntese é chamada de cosmológica, hidrogênio e hélio, e na realidade não seria nucleossíntese, né? Seria mais processo de nucleogênese, que seria associado mais isso aqui ao início da evolução do universo, né? Quando a gente vem para aqui, aí sim seria nucleossíntese estelar, da forma do carbono até o ferro. E na fase de explosão dessas estrelas, né, tanto da estrela da supernova, né, você tem a formação dos elementos com o número atômico maior do que o ferro, os mais pesados. Né? Bom, então aqui só para a gente ver a formação do hélio, né, um próton, um nêutron, formando um deutério, né, sempre com o nêutron, liberando o nêutron, né, o próton aqui, formando o trítio, e a reação de queima do hidrogênio é essa, formando o hélio aqui, convertendo isso aqui em hélio. Né? Então, está aqui ilustrado as temperaturas em que isso acontece, né? Próton mais nêutron, deutério mais energia, uma energia enorme liberada, né? E nesse processo passando pela formação do trítio até o hélio, a formação do hélio. Aqui mostrando novamente o mesmo processo, só que de uma forma, na realidade, a figura é muito parecida, né? Aqui tem uma legenda mostrando a liberação de energia que ocorre nesse processo, né? 4 átomos de hélio, 4 átomos de hélio, né? Prótons e nêutrons, né? Energia liberada, formando período, tá? Até formar o carbono. Então aqui já seria, né, nesse início de formação do carbono. Bom, quando o hidrogênio do núcleo de uma estrela acaba, a estrela se contrai, né, a contração eleva a temperatura e pode transformar o hélio em elementos mais pesados, como a gente já viu. Né? Então, aqui no processo de nucleogênese inicial, eu coloquei essa tabela aqui só para a gente ir acompanhando o preenchimento dessa tabela. Então, a gente vai acompanhando e a gente vê aqui no início, né, lá no como é que se fala? No início da evolução, né, do universo, a gente tem aqui as condições que geraram hidrogênio e hélio, né, lítio também, a gente vai entender direito por quê. Então, a tabela periódica está preenchida nesse momento aqui, né, cronologicamente, nesse momento ela está dessa forma, certo? E aí a gente vem para a nucleossíntese estelar, já que a gente partiu agora saiu do hidrogênio e do hélio, vamos ver como é que é formado os outros, né? Então, vamos conceituar. Nucleossíntese estelar, processo pelo qual os elementos são criados dentro das estrelas, no núcleo, né, combinando os prótons e nêutrons junto dos núcleos, dos elementos mais leves. Né? E aí a gente vê que todos os átomos do universo começaram com hidrogênio. Fusão dentro das estrelas transforma hidrogênio em hélio. Hidrogênio é convertido em hélio, libera calor e radiação. Né? Então, elementos mais pesados são criados em diferentes tipos de estrela à medida que elas morrem ou explodem. Né? Então, nesse processo aqui, ocorre a formação até o ferro, né? E os elementos mais pesados aqui, a partir do ferro, ocorrem nesse momento aqui, à medida que as estrelas morrem ou explodem. Né? Então, aqui mostrando uma estrela, né? Aqui seria o coração da estrela, seria o núcleo aqui, né? Onde ocorre toda essa queima do hidrogênio, conversão do hidrogênio em hélio, né? Altíssimas temperaturas, liberando energia muito grande, né? Então, nessa situação aqui a gente poderia pensar que seriam as camadas mais externas, né? Então, aqui está a reação, mostrando fusão do hidrogênio com produção de hélio, né? Tá? A energia liberada, né? Seria uma energia imensa por gama de hélio, propaga-se até a zona exterior e a estrela começa a brilhar. Né? Então, seria mais ou menos assim, certo? Aqui a gente tem a configuração de uma estrela, mostrando aqui essas camadas mais
externas, né? Queima sem, envelope sem queima, camada de queima de hidrogênio, mais interna aqui, camada de queima de hélio, aqui bem mais interna, e o núcleo, né? Nesse caso aqui de carbono, certo? E as reações acontecendo. Bom, demora quase 10 bilhões de anos, milhões de anos para queimar o hidrogênio. Então as coisas esquentam, a temperatura aumenta, o hélio começa a se fundir, né? E nesse processo de fusão, né? Que foi o que a gente falou aqui, ó, fusão dentro das estrelas, né? Nesse processo de fusão, a nucleossíntese estelar continua a criar os elementos mais pesados, né? Até chegar na criação do ferro, certo? Então aqui a tabela vai sendo preenchida nesse momento em que a gente passa pelo processo de nucleossíntese estelar e vem aqui. Lítio, berilo e boro, eles estão com uma corzinha diferente. A gente vai ver como é que eles são formados. Eles são algo à parte que a gente vai falar, né? A partir daqui vem o sódio, magnésio, todos esses elementos aqui até o ferro, tá? Então, bom. Agora a gente vai falar da nucleossíntese explosiva, né? Para a gente preencher o restante da tabela. Estrelas de grande massa, né? Tem que ser com estrelas de grande massa, né? Essas estrelas consomem combustível nuclear mais rapidamente por causa do seu tamanho. Quando esse combustível se esgota, né? A explosão acontece, né? Essa explosão ejeta camadas mais externas das estrelas, né? Então, o que acontece? Quanto mais massiva a estrela, né? Quanto maior a estrela, mais liberação de energia, né? Uma maior quantidade de energia liberada vai ter, né? Na explosão, né? Um grande número de nêutrons vai ser liberado pela fusão dos nuclídeos, né? Nuclídeos mais pesados, né? São esses nêutrons, né? Que são imediatamente capturados por outros nuclídeos, né? E que dão origem a outros processos. Então, são processos denominados de R e S que a gente não vai abordar aqui de maneira aprofundada, né? Mas, assim, quem fez a disciplina de química analítica deve ter visto esses processos com mais aprofundamento, né? E quem vai fazer vai ver isso na disciplina de química analítica, que trata dessa parte de nucleossíntese, todos os tipos, com mais detalhe, tá? Então, só para a gente arrumar na cabeça aqui, nucleossíntese explosiva são estrelas de grande massa maior do que o Sol, né? E é assim que o processo ele acontece. Mas o que acontece com o ferro, né? Por que o ferro precisa, né? Ele precisa de uma explosão para ser formado. Ele precisa que a estrela ela chegue a esse processo de explosão, né? Ou chegue ao processo de morte, né? Morte da estrela. O que acontece? O ferro possui um núcleo mais estável, né? A fusão do ferro para gerar elementos mais pesados requer muita energia, né? Então, todos os elementos mais pesados do que o ferro só podem ser criados durante explosões supernovas, né? Todos os elementos que têm um número atômico maior do que o ferro, né? Eles só vão poder ser gerados a partir da explosão das estrelas, né? Não é no processo de nucleossíntese estelar, mas sim no processo de explosão, né? Quando essas estrelas perdem combustível, né? Perdem energia, né? E começam a entrar nesse processo de explosão, né? Então, a energia que é liberada nesse processo, né? Ela é tão grande muitas vezes, né? E em pouco tempo, que a estrela ela explode, né? E, inclusive lança no espaço, né? Uma parte do material, né? E que às vezes a gente até chega a ver, já acontece até de ver algumas coisas no céu, né? E que seria a fase de supernova, exatamente a fase de supernova, né? Então, seria mais ou menos isso, certo? A gente consegue completar a tabela a partir desse momento de nucleossíntese explosiva, em que os elementos com número atômico maiores do que o ferro, eles são formados daqui em diante, né? Bom,
Vamos falar um pouquinho de abundância cósmica dos elementos, né? Então, bom, já se falou, né? Já se sabe que os elementos são originados por meio de reações termonucleares no interior das estrelas, né? A gente sabe já que, a partir desse momento, nesse momento da aula, a gente já está sabendo que hidrogênio e hélio, eles são dominantes no universo, né? Então, a gente já sabe disso. Por exemplo, o Sol, né? Ele vem produzindo, ele vem transformando, né? Convertendo milhões de toneladas de hidrogênio em hélio, né? E liberando energia, né? Então, é a partir desse processo, inclusive, né? A gente viu que é a partir desse processo que os elementos mais pesados são formados, né? Então, assim, com relação a essa abundância cósmica, o Goldschmidt, em 1937, ele fez uma estimativa dessa abundância cósmica, né? Quais foram os dados que ele utilizou? Espectro solar e estelar, composição dos meteoritos, né? E a gente vai entender mais ou menos como é que funciona, como é que ele chegou à conclusão de que esses elementos, tanto hidrogênio e hélio, são os mais abundantes, né? E seria mais ou menos mais de 90%, né? Seria hidrogênio e hélio, 2% seria o restante do total, 98%, né? Hidrogênio e hélio, né? E isso é mostrado, né? Aqui nesse diagrama, né? Existe uma evidência, né? Mais uma evidência, né? A favor mais uma evidência a favor dessa, como é que eu vou dizer? Dessa questão da abundância cósmica dos elementos, que é o seguinte: os elementos com números atômicos pares, eles são mais abundantes que os elementos com números atômicos ímpares, o seu vizinho imediatamente, né? Inclusive. Então dá esse efeito zigue-zague, né? Olha o hidrogênio e o hélio de então. Olha a abundância desses dois elementos, né? Aqui a abundância, aqui o número atômico. Olha a abundância desses dois elementos, né? Aí a gente vem para lítio, berilo, boro, né? Sobe aqui, carbono, hidrogênio, oxigênio, desce de novo, flúor, e a gente vê que esses elementos aqui são muito menos abundantes, né? Então, assim, essa é a regra do Odo-Harkness, né? Dá esse efeito zigue-zague aqui nesse gráfico, mostrando exatamente o comportamento desses elementos, né? De acordo com o seu número atômico, né? Foi mostrado, está sendo mostrado aqui, o número atômico par, né? Elementos com números atômicos pares são mais abundantes que os elementos com número atômico ímpares, né? Do vizinho, certo? Isso é uma comprovação, né? Seria uma comprovação da abundância cósmica dos elementos, certo? Então, os números atômicos pares, né, eles são resultados de pares de prótons e nêutrons, né, no núcleo desses elementos. Como se tem prótons e nêutrons no núcleo desses elementos, né, vai ocorrer uma maior estabilidade desses núcleos desses elementos, né? Então, essa seria mais ou menos a explicação para isso, tá? Então, vamos lá. O lítio, o berilo e o boro, né, tem uma abundância muito baixa, como a gente está vendo aqui, certo? Então, assim, a gente percebe que a estabilidade é muito pouca, né? São elementos de fáceis desintegração, né? Quando ocorrem os bombardeios de nêutrons, né? Esses processos de bombardeio de nêutrons são elementos que facilmente se desintegram, né? Então, uma estabilidade muito baixa. A estabilidade, nesse caso aqui, está até proporcional à abundância do elemento,
certo? Bom, resumidamente aqui nesse quadro, a gente pode somente arrumar de forma organizada, em ordem, né, cronológica inclusive, a formação do universo associada à formação do hidrogênio e do hélio, né? Então, o processo que a gente chama de nucleogênese. A fase principal da vida da estrela, né, é onde está ocorrendo a fusão do hidrogênio e a fusão do hidrogênio, a conversão, né, a queima do hidrogênio e a transformação desse hidrogênio em hélio, né, a conversão dele. A fase gigante vermelha, né, você tem sempre em todas as situações o hidrogênio sendo transformado em hélio. E aí o hélio, né, vai ser fundido também, nesse caso em carbono e oxigênio. Aqui já vem carbono até o ferro, na fase da supergigante vermelha, né? Porque aqui a gente tem diferença de tamanho de massa de estrela, né? Então a gente vai ter a diferença da formação dos elementos, porque a gente vai precisar de mais energia, né, para formar até o ferro. Aqui, quando a gente tem a morte da estrela, como a gente tinha falado, ou a explosão da estrela, os elementos, né, com número atômico superior ao ferro, do ferro até o urânio, eles são formados. E aqueles elementos, né, que eu falei aqui na estante, do comportamento deles, até no diagrama, né, diante da regra de Odo-Harkins, né, nucleossíntese interestelar. Eles são formados entre as estrelas, né, lítio, berílio e boro. Né? Então, entre essas estrelas, há hidrogênio, há hélio no espaço, né? Como eu já falei. Né? Então, há também, como é que se diz? A presença de carbono, né? A presença de algumas moléculas no espaço, né? Foi descoberto isso, né? E que podem ter dado origem a esses elementos, né? Processos de nucleossíntese interestelar, né? Bom, aqui novamente uma sequência mostrando todo esse processo, né, de fusão, conversão de um elemento em outro. Aqui nessa tabela mostra os eventos, né, os tipos de elementos, né, e a associação com o ambiente e o processo em que cada um foi formado. Né, estrelas menores, estrelas maiores, supernovas, né, aqui formado nesse processo de nucleossíntese interestelar, esses dois aqui associados ao início da evolução do universo, como já foi dito. Né? Bom, meteoritos a gente vai abordar na aula de terça-feira, tá? Então, mais ou menos isso, a gente finaliza os nossos slides por aqui, tá? E, bom, o que eu tinha para falar de formação dos elementos, origem dos elementos, né, seria mais ou menos isso aí. A gente, na aula de terça-feira, a gente vai abordar os meteoritos e um outro tema também. Na aula de terça-feira, a gente vai falar de meteoritos e estrutura interna da Terra, alguns conceitos básicos, na aula de terça, né? Composição da Terra. E a gente vai, eu vou colocar para vocês a atividade de mineralogia que eu estou devendo para vocês para compor os 40% da nota. A gente vai fazer uma prova no final, né? Sobre petrologia, a prova vale 60%, como a gente já conversou. Certo, pessoal? Então, vamos finalizando por aqui.